Minutos confirmando 7h38. Nos últimos anos, os parques eólicos têm mostrado uma possibilidade de produzir energia limpa, renovável e ilimitada. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o Nordeste é o maior responsável pela produção desse tipo de energia. São 805 parques eólicos instalados no Brasil, sendo mais de 700 no Nordeste. Hoje, o Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica do Brasil, com 345 empreendimentos. O que a gente via muito nas regiões ali de João Câmara, né, do Mato Grande ali, né, a gente está vendo aqui no Seridó agora, na Serra do Boqueirão, daqui a pouco a gente vai ver aqui também na Serra de São Bernardo, né, da Formiga, né? Só que entre os impactos dos empreendimentos estão a emissão de ruído pelas hélices das torres, causando distúrbios do sono, enxaqueca, estresse, interferência nas rotas de aves, modificação na paisagem natural, alteração do modo de vida tradicional e danos aos sistemas ambientais litorâneos. Pouca gente está discutindo isso. As pessoas são mais apegadas aos benefícios, né, e aos prejuízos, aos impactos. Quando eu falo poucas pessoas, a gente tem instituições sérias também discutindo isso, como uma delas é a Caritas Diocesana, né? A gente está aqui com o Inácio Libânio, ele que é educador social da Caritas, tem participado de muitos seminários sobre esse assunto, participado de encontros e discussões, e vai conversar agora aqui com os ouvintes do nosso Panorama 95. Inácio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho. É sobre essa questão mesmo da transição, que chamamos de transição energética, né? Porque no nosso país praticamente a maior potencial energético realmente é as hidrelétricas. E as eólicas, elas vieram também tanto para suprir uma parte da demanda de energética do país por inteiro. Então tem energias renováveis que determinam, como as eólicas, no caso as energias como a energia solar também, que é uma das energias que é renováveis. Mas como bem você falou, existem os impactos também, tanto sociais como ambientais. Se falamos em impactos ambientais, estamos falando também em impactos sociais. Dentre eles, existem vários processos assim, principalmente na implementação desses parques eólicos em locais que não são determinados para construção, que traz alguns problemas realmente para a sociedade, para quem estão em torno, vivenciando naquela localidade. Não é só às vezes apenas o ruído que os aerogeradores proporcionam, mas tem outros processos também que também trazem alguns danos também à saúde mental, à saúde principalmente não só das pessoas, mas também de animais, quando é muito próximo a fazendas. Esses aerogeradores, quando estão muito próximos às fazendas, trazem problemas também, além para o ser humano, mas também para alguns animais. E a Caritas, ela tem acompanhado de perto essas transformações? Sim, ela vem acompanhando de perto porque é uma das preocupações, né? Mas sempre falamos, não é que a Caritas é contra a energia renovável, de jeito e maneira, não é isso que acontece, não é o discurso que a Caritas proporciona. Realmente assim, tentar orientar a sociedade civil, e porque estamos se tratando de áreas que no caso são particulares. São áreas que esses aerogeradores estão sendo instalados, são áreas particulares. Cada dono da sua propriedade tem autonomia de aceitar ou não um empreendimento desse tipo. Gera também uma questão financeira para as pessoas, para os proprietários dessas áreas. Tem uma contribuição das eólicas, no caso dessas empresas, que tem que pagar pelo uso e ocupação daquele solo. Mas assim, a orientação que nós falamos justamente é essa. Porque às vezes o pequeno proprietário faz vamos dizer assim, a entrega dessa propriedade para essas eólicas, vamos lá, alugam, vamos dizer assim, popularmente para o pessoal entender. Eles alugam a propriedade para essas eólicas. E daí, depois que feita a instalação dos aerogeradores, vem os problemas. Principalmente esses problemas quando os aerogeradores é implementado em áreas próximas às residências das casas das pessoas. Quando se constrói, por exemplo, a estratégia para montar aquele parque, né? Como é que é o diálogo com esses produtores? Muitas coisas são oferecidas, né? Muitas promessas são feitas nesse processo de convencimento de que ele possa arrendar a sua terra para poder construir aquele aerogerador?
Pronto, em primeiro lugar é feito a audiência pública, porque é um grande empreendimento, não é pequeno empreendimento, tem que ser feita uma audiência pública com a sociedade. Aqui em Caicó, no ano 2022, aconteceu uma audiência pública com a sociedade civil, universidades participaram, justamente para fazer essa discussão, porque eles mostram principalmente os problemas ambientais que vão trazer quando é implementado uma eólica, no caso um grande empreendimento desse tipo. Eles vão trazer justamente quais são os problemas que trazem. A questão do desmatamento, que chama supressão vegetal, é o desmatamento que vai acontecer nessas áreas. Outro, que no caso seria o assoreamento dos rios e riachos próximos a essas serras, que eles só procuram, a eólica tem que procurar áreas elevadas como nas nossas serras. Por isso que, como você falou, Serra de São Bernardo, Serra da Formiga, ali em Acari também tem uma grande potencial energético para vir esses grandes empreendimentos, como Carnaúba dos Dantas, Parelhas, que já foi implementado também uma eólica dessa. Mas para todo um empreendimento desse tem que ter uma audiência pública. E os técnicos das áreas, no caso dessas empresas, eles mostram à população quais são os impactos. E tudo isso é discutido nessas audiências públicas. Hoje no Seridó nós temos Parelhas, né? Temos potencialmente aí possibilidade de construir também aqui em Caicó. Tem mais algum local? Isso. Tem uma lista aqui que das audiências que eu já participei. Implementado, tem Bodó, Lagoa Nova, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, que estão em funcionamento. Aí vem Parelhas, Santana do Seridó e Equador. Essas cidades aqui da região do Seridó, que tem já empreendimentos anteriores e já estão em funcionamento há alguns anos. Em potencial, como eu disse assim, um potencial energético que dessas eólicas, tem Currais Novos, vem também Carnaúba dos Dantas, como eu falei, Acari, Caicó, e esses potenciais energéticos que eu estou falando aqui, justamente são áreas serranas. Como podemos, assim, quem mais daqui de Caicó conhece muito bem a Serra de São Bernardo. Serra de São Bernardo, Serra da Formiga, é uma área elevada, com mais de 300 metros de altura, 300 metros de altitude, e realmente lá o vento é constante. Se há uma questão energética que eles procuram, por isso que lá já existem as torres de monitoramento. Essas torres de monitoramento é justamente para saber qual o potencial energético, qual o potencial de ventos, no caso que essas serras proporcionam, para poder ser implementado ou não uma usina dessa. Agora, do ponto de vista de impacto, né? O que é que realmente já impactou aqui no Seridó? Bem, um impacto negativo, vamos dizer assim, um dos que vem a parte social, principalmente já existem relatos de Lagoa Nova, Tenente Laurentino também existe relatos de produtores de áreas, como assim, que são próximas, principalmente Tenente Laurentino e Lagoa Nova, que foram os primeiros municípios que receberam no caso da transição energética, no caso com essas grandes aerogeradores. Problemas psíquicos de pessoas que moram realmente próximo a essas áreas, próximo aos moinhos, que no caso os aerogeradores, pelo barulho que ele proporciona. É um barulho ensurdecedor. 24 horas, uma turbina, 24 horas, 48 horas por dia sem parar, só se parar o vento. E no caso dessas serras não tem como, ela não para o vento, sempre está funcionando. É uma turbina mesmo, parecido com a turbina para quem já ouviu, de avião, mas sendo não tão alto daquela maneira, mas é ensurdecedor ficar próximo a um aerogerador. Já estive próximo, você estando ali 1, 2 horas não vai incomodar você, mas você morar próximo, praticamente a 200 metros de um aerogerador, realmente a longo prazo você vai ficar um pouco com problemas de audição, porque realmente incomoda mesmo. Aqui no nosso WhatsApp, o nosso ouvinte Gustavo Nobre que colocou: eu participei da audiência pública em 2022, foi mostrado tudo sobre os impactos ambientais que vai trazer, vimos muita gente contra, mas o que adianta as audiências se a terra é privada, né? E além disso, há também o interesse do governo do estado em instalar os parques, não é isso? Exatamente, tanto o governo do estado como o governo federal, estadual, como eu tinha falado, é um potencial energético para o país, realmente, porque traz realmente alguma... a curto prazo, porque no caso a curto prazo traz bastante emprego, mas a longo prazo tem, assim, o problema que, como eu tinha falado, a Caritas Diocesana de Caicó não é contra a transição energética. Nós favorável sim essa transição energética, mas da maneira correta. Porque assim, como até você tinha falado, como é que chegam a esses pequenos produtores? Às vezes não é de agora, mas no iniciou dessa maneira. Chegava em um pequeno produtor, oferecia R$3.000 por mês
para estar instalando. Mas chegava em outro produtor que tem um pouco mais de conhecimento, oferecia 5, 7 mil reais. E assim não tinha vamos dizer assim, uma coerência na quantificação real de quanto é que um aerogerador desse aí iria, em caso de estar implantado em uma propriedade, quanto é que eles iriam pagar. E tem a questão também pelo tempo dessa instalação. O contrato, na maioria das vezes, o contrato para o pequeno produtor e qualquer outro que estejam disposto a receber um parque desse é de 30 anos. E renova, alguns processos desses renovam automaticamente. Por mais 30. Mais 30. Às vezes chega aí um proprietário que o dono da terra tem 80, 90 anos. Como é que ele vai viver 30 anos? Sem essa questão desses contratos que ainda existiam, hoje em dia já houve uma mudança sim, mas justamente para isso, para mostrar a esses produtores, a esses pequenos produtores, que não é assim que chega, se vai aceitar, mas realmente procure alguém que consiga orientar, principalmente dos problemas reais e também da quantidade, vamos dizer assim, o que esses produtores poderiam receber na realidade por ser justo. Não só o proprietário, mas o município também, porque existem isenções que os municípios também deixam de receber. Algumas isenções em alguns municípios que na instalação de um parque eólico, um município em específico que eu participei da audiência, deixou de arrecadar 6 milhões de reais em isenção para a instalação desse parque eólico. Lógico que esses parques, os grandes empreendimentos, ele vem para vender realmente o produto dele. A questão dele realmente é financeira. Eles não estão implementando um parque eólico apenas para dizer que estão sendo sustentáveis. Não, realmente é uma renda realmente boa. Uma questão para ter uma ideia de um parque, de um único aerogerador. Um único aerogerador, ele custa para uma eólica dessa, para implementar, em torno de 7 a 8 milhões de reais apenas um aerogerador daquele. Só o aerogerador em torno de 2 milhões. Mas ele, para implementar todo ele construído, gira em torno de 7 a 8 milhões de reais um único aerogerador. Parelhas especificamente tem mais de 12 aerogeradores implementados lá, instalados agora no município. São mais de 12 aerogeradores. Já existe arrependimento por parte de agricultores depois que assinaram esses contratos com as empresas? Já existe arrependimentos, mas como eu tinha falado, uma vez assinado não tem como voltar atrás. 30 anos. 30 anos. É porque a gente está lá na cláusula. Pode procurar a justiça para revogar? Pode procurar a justiça, mas assim, como não procurou anteriormente um advogado para fazer a leitura do contrato, porque é extenso, às vezes, como eu tinha falado, infelizmente ainda, na nossa região, chega em uma zona rural, diga isso se fosse no caso do meu pai. Meu pai era analfabeto. Se fosse tempo, ele já é falecido, mas chegasse no sítio do meu pai, por exemplo, se ele assinasse, pronto, não tinha mais como discutir, porque estava tudo lá as cláusulas e apenas o que o vendedor, vamos dizer assim, quem está realmente interessado, mostra apenas os benefícios, mas não mostra a questão de dizer assim, você 30 anos, ele renova automaticamente por mais 30 anos. Sem você conseguir chegar. E tem a questão da multa. Outra coisa também. Caso você queira, tem lá no contrato, alguns contratos. Caso você queira retirar aquele aerogerador, como eu tinha falado, ele custa em torno de 7 milhões a 8 milhões de reais um aerogerador daquele. Você tem que custear com o deslocamento daquele aerogerador em caso de um arrependimento. É impossível. Tem tudo né? isso para o produtor. Tem essa questão que nós, às vezes, nessas audiências, aqui em Caicó realmente foi bem forte, porque a universidade participou, grande parte da sociedade civil realmente participou, foi diferenciado justamente por isso, pela participação tanto da mídia também. Eu me lembro que ainda vocês, no caso da Rádio Rural, participou dessa audiência que aconteceu aqui em Caicó e realmente houve realmente uma discussão. Toda audiência pública justamente é para existir aquela discussão. Não é que dizer que ninguém está contra, mas realmente para explicar melhor como é que vai funcionar esse empreendimento na nossa região. Resumindo, é um caminho quase sem volta. Ele é um caminho sem volta, porque realmente, como eu disse inicialmente, ela já está. A transição energética ela já está no nosso país, ela vai realmente se implementar, seja a energia eólica e seja a energia solar nessas áreas. A energia solar é um pouco ainda mais danoso, é bem mais danoso do que a energia eólica, porque estou falando a questão de supressão vegetal, porque o desmatamento para gerar energia via solar em áreas tem que ser
muitos hectares para poder realmente ter um potencial energético bom para poder implementar. Ô, Inácio, e em termos de impacto na natureza, por exemplo, o que é que ela provoca? O que já tem provocado aqui no Seridó, aliás. Pronto, assim, uma das observações que eu lembro, teve muitas pessoas que nunca tinham visto, por exemplo, chama o veado campineiro, que é da nossa região. É um veado nativo da nossa região, que praticamente o refúgio deles são as serras. Eu lembro, não sei se você lembra que você postou muito sobre essa questão do período chuvoso em Santa Luzia. Lembra de tipo uma cachoeira que existe lá. E uma grande quantidade de águas passando nessa cachoeira que tem em Santa Luzia. Mas essa proporção dessa água naquela região, justamente é como eu falei inicialmente, pelo assoreamento. Se não tem vegetação nessas áreas, a água, quando o período chuvoso da nossa região, no semiárido, leva bastante sedimento e vai proporcionar isso. Tanto, um dos problemas será a questão do assoreamento dos rios e riachos e pequenos açudes. Outra é a retirada de animais com esses aerogeradores implementados nessas regiões. Esses animais, eles saem do habitat natural dele e procuram outras áreas. Um dos problemas ambientais que no Carta do Seridó, que foi enviada ao governo do estado em 2022, um dos problemas que nós ainda não temos para dizer assim, realmente começou isso, a questão da raiva em animais, principalmente por alguns morcegos que ficam apenas nas áreas serranas, e eles com certeza começarão a se deslocar dessas serras e voltar para outras áreas, porque esse tipo de animais ele não aguenta sons ensurdecedores. Vão sair da área deles e vão procurar outras áreas mais baixas, no caso as áreas rurais, para se implementar, principalmente os morcegos, né? Que alguns deles realmente que se alimentam de sangue tem a questão da raiva, né? Que ele transmite a raiva. Mas um dos problemas é esse. Os animais que estão nessas áreas vão sair, se deslocam para áreas mais baixas. Mas um dos problemas ambientais é esse, mas existem outros também. Você disse que a Caritas não é contra a energia, a energia eólica, né? Mas vocês têm uma proposta, né, para que não traga tanto impacto. Que proposta ideal é essa? Bem, uma das propostas, vou falar da Caritas brasileira, né? Caritas brasileira e, no caso, Regional Nordeste 2. Mais da população, realmente, vamos lá, o que eu posso dizer, é que ela se propicie realmente de uma transição energética, vamos lá, que ela consiga entender o processo do contrato. Um deles é esses. Outro que já foi discutido, mas é mais não pela questão eólica, mas sim pela questão, no caso da energia solar, seria na área urbana, as casas, no caso, vamos dizer, as casas, receberem, no caso, uma implementação energia, no caso de solar, que seja implementado aos painéis fotovoltaicos na área urbana, que é uma área da mancha urbana, não tem vegetação e tem as casas já preparadas para receber esse tipo de tecnologia. Mas assim, a Caritas mesmo, na realidade, ela tenta orientar a população de alguns danos que possam trazer. Tem outros processos também que eu não tenho a propriedade de discutir alguns assuntos, mas posso trazer aqui alguns assuntos que poderia ser essa questão de isenção, a isenção também que poderia ser implementado quando a eólica chega em uma cidade, por exemplo, em um município, por exemplo, existem ações que possam ser feitas dentro do município, que não possam ser descartadas, mas seja na assistência social, seja em alguns projetos também que venham para a própria cidade também, que está recebendo esse tipo de projetos, projetos a partir do recebimento desses grandes empreendimentos. Inácio, obrigado pela sua participação, né? E no caso, as audiências continuam aqui no Seridó. Existe hoje uma união muito boa da UFRN, o ERN e a Caritas, não é isso? Exatamente. Tanto a UERN, o UFRN, Caritas, tem o Seridó Vivo também, que tem implementado algumas discussões, não só aqui na região, no caso do Rio Grande do Norte, mas também na Paraíba. Já houve audiências, formações na região, no caso da Paraíba, em Lagoa Seca, há 2 meses atrás, justamente para mostrar alguns processos que aqui na região do Seridó tem para levar para outras regiões alguns impactos realmente assim negativos que tem, né? Porque às vezes o que o Seridó Vivo ele trata mais, que já é outra instituição, ele trata mais justamente dessas questões como nas serras, por exemplo.
um dos impactos que acontece, como no caso de, vamos citar aqui, Carnaúba dos Dantas. Carnaúba dos Dantas tem um potencial gigantesco sobre a arqueologia. Aqueles parques arqueológicos que tem em Carnaúba dos Dantas, que alguns desses parques eólicos estão realmente situados próximos àquelas áreas. Se for feito a implosão, porque tem que implodir praticamente toda a serra, parte da serra, né, para poder planear, para receber esses empreendimentos. E com essa implosão, no período chuvoso, vai acontecer justamente o desmoronamento desses parques, no caso desses sítios arqueológicos que tem na nossa região, que muitos deles ainda não foi nem catalogado. Alguns já são catalogados, tem um potencial também do turismo da nossa região que possa ser prejudicado. Esse é um dos pontos também que tanto a Caritas como a UFRN, o ERN, Seridó ao Vivo traz também para alguns assuntos. Como eu disse, alguns assuntos não têm propriedades tão para tratar aqui aos ouvintes. No caso seria o Seridó ao Vivo ou apenas a UFRN ou mesmo a UERN, que poderia tratar de alguns assuntos mais específicos sobre arqueologia, sobre outros assuntos praticamente que há essa discussão. A discussão da Caritas é uma, em conjunto com a UFRN, o ERN e Seridó ao Vivo. Mas é um pouco disso para mostrar assim, tratar também de outros assuntos também sobre esses empreendimentos da transição energética. Inácio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Agradecer, Marcos, pelo espaço. Também aqui trazer aqui um pouco. Não trata-se da transição energética, mas trazer também para os ouvintes da Olimpíada de Sustentabilidade, que Caicó está participando, através da Associação de Catadores aqui de Caicó, que foi submetido um projeto ao Fundo Nacional da Infância e Adolescência, o FIA, e está já em andamento essas escolas. São 14 escolas aqui em Caicó, apenas para trazer aqui, mostrar um pouquinho de algumas ações da Caritas, e está dando super certo. Apenas semana passada, em apenas uma semana, as escolas de Caicó recuperaram em torno de 3 toneladas de materiais recicláveis, já destinaram corretamente. Apenas uma das ações que a Caritas também apoia, a Associação de Catadores. Apenas só isso mesmo. 8 horas pontualmente aqui em Caicó, confirmando 8 horas. A gente volta já com mais informações.